por trás de cada sorriso, cada foto com personagem, cada momento que fica na memória nos parques da Disney, existe uma sensação de magia. Com certeza. Mas eu fico pensando, o que é essa magia, de verdade? É algo que simplesmente acontece? Uma poeira mágica no ar? É uma ótima pergunta. Nossa análise hoje vai mergulhar na obra O Jeito Disney de Encantar os Clientes, do Disney Institute, para investigar isso. E a promessa do livro é que essa magia, bom, não tem nada de acaso. Pelo contrário. É um sistema prático replicável que eles chamam de magia prática. A missão aqui é entender como essa engenharia funciona e, claro, se ela pode ser aplicada fora dos portões de um castelo. Exata. E o ponto de partida é quebrar essa ideia romântica de magia. O livro usa uma analogia que eu acho, sim, perfeita. Um show de ilusionismo. Ah, boa! Para quem está na plateia, é puro encantamento, surpresa. A gente não sabe como o truque é feito, e a beleza está nisso. Mas para o mágico no palco... Para ele é trabalho. É uma tarefa metódica. Uma série de passos planejados, ensaiados à exaustão e, o mais importante, repetíveis. Tudo desenhado para criar aquele resultado. Para a Disney, a experiência do cliente é o espetáculo e a empresa é o mágico. Adorei essa analogia. Então, para o cliente, que a Disney chama de convidado, a experiência tem que parecer espontânea, surpreendente. Exato. Mas nos bastidores é uma ciência, uma engenharia super meticulosa. E qual seria a fundação dessa engenharia? Onde é que tudo começa? Começa na forma como eles definem o atendimento de qualidade. E isso se sustenta em 2 pilares. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é superar as expectativas dos convidados. Superar, não só atender. Exatamente. Veja bem, não é só atender às expectativas que é o que a maioria das empresas busca, sabe? Com o índice de satisfação. É ir além, entregar mais. O livro aponta que o índice de retenção do Walt Disney World é de mais de 70%. 70%? É altíssimo. E isso não acontece por acaso. Ninguém volta tantas vezes a um lugar caro e lotado só porque foi satisfatório. As pessoas voltam porque a experiência superou o que elas imaginavam. Faz todo sentido. Satisfação é cumprir o contrato. Superar a expectativa é criar um vínculo emocional. E qual seria o segundo pilar? A atenção obsessiva aos detalhes. É isso que garante que a experiência seja contínua, uma imersão sem falhas que quebrem o encanto. Certo. Qualquer detalhe fora do lugar, um lixo no chão, um funcionário de mau humor, tudo isso pode quebrar a mágica. E eles levam isso a um nível quase lendário. Ah, sim. A famosa história de bater a cabeça na lâmpada. Conta essa pra gente, que é um exemplo fantástico do que essa obsessão significa. É um lema interno que nasceu lá nas filmagens de Uma Cilada para Roger Rabbit. Aquele clássico que misturava animação e atores reais. Esse mesmo. Numa cena, o ator, o Bob Hoskins, entra numa sala e bate a cabeça numa lâmpada pendurada. A lâmpada, claro, balança. E a sombra dela balança no rosto dele. Aí, quando a equipe de animação foi colocar o Roger Rabbit na cena, eles tinham uma escolha. Podiam só desenhar o personagem ali, a maior esmagadora das pessoas jamais notaria a sombra. Jamais. Seria um trabalho extra imenso por algo quase invisível. E o que eles fizeram? Eles não ignoraram. Eles animaram quadro a quadro a sombra da lâmpada balançando no pelo branco do Roger Rabbit. Em perfeita sincronia. É esse o nível. Uau! É o detalhe que 99% das pessoas não percebem conscientemente, mas que o 1% que percebe fica maravilhado. E o mais importante, é o que torna a ilusão perfeita para todo mundo. Seu cérebro não acha uma falha, mesmo que você não saiba o porquê. É incrível, e isso se traduz nos parques de formas muito concretas, né? O livro cita uns exemplos que parecem pequenos, mas que revelam essa mentalidade. Sim, como as portas dos quartos de hotel. Elas têm 2 olhos mágicos. 2. Um na altura de um adulto e outro mais baixo, na altura de uma criança. Ou o posicionamento das latas de lixo. Elas ficam a cada 8 metros. Não é um número aleatório. Tem um motivo para isso. Fizeram estudos, descobriram que essa é a distância média que uma pessoa carrega um lixo na mão antes de desistir e jogar no chão. Olha que interessante.
Eles não estão só reagindo à sujeira, eles estão projetando o ambiente para que ele permaneça limpo. Exato. E imagino que para saber quais detalhes importam e quais expectativas superar, é preciso conhecer o cliente muito a fundo. E esse é o ponto de partida de tudo. É o coração do ciclo de atendimento de qualidade. O livro apresenta um termo próprio da Disney para isso: guestologia. Guestologia? Um neologismo, né? A arte e a ciência de conhecer e entender profundamente os seus convidados. Fico pensando que o Walt Disney era o guestologista original muito antes de o termo sequer existir. O livro é cheio de histórias sobre ele. Quase folclore. Exato. Ele ficava na janela do apartamento dele na Main Street, a rua principal do parque, só observando a reação das pessoas, o que as fazia sorrir, onde elas paravam. E não só de longe, né? Ele andava disfarçado pelo parque, de óculos escuros, chapéu, para ter a experiência de um visitante comum, sem ser tratado como chefe. Sim. Uma das melhores histórias é quando ele descobriu que os executivos dele saíam do parque para almoçar. Ele ficou furioso. Disse: "O que vocês estão fazendo? Fiquem na fila com as pessoas, comam os cachorros quentes do parque e ouçam o que elas estão dizendo." Ele queria que a liderança sentisse na pele a experiência. Hoje a gente chamaria isso de pesquisa etnográfica, customer centricity. Mas ele fazia de forma puramente intuitiva. E fascinante é como a organização transformou essa intuição dele numa ferramenta prática. Eles criaram o que chamam de bússola da guestologia, Uma bússola. que mapeia o perfil psicográfico dos convidados. Ela analisa 4 pontos. O primeiro são as necessidades. É o nível básico. As pessoas precisam de férias, de um lugar para levar os filhos. Certo, a necessidade é a parte mais transacional. O que mais? Depois vem os desejos, que é o propósito emocional, muito mais profundo. Ninguém gasta uma fortuna para ir à Disney só porque precisa de férias. Não mesmo. As pessoas desejam criar memórias de família que durem para sempre, sabe? Elas desejam um lugar onde possam se reconectar com os filhos. É o porquê emocional da visita. Entendi. E imagino que esses desejos são muito mais poderosos para a fidelização do que as necessidades. Perfeitamente colocado. Ninguém volta para um hotel só porque ele tinha uma cama, mas volta por uma memória inesquecível. Com certeza. E o terceiro ponto? O terceiro ponto da bússola são os estereótipos. São as noções preconcebidas que os clientes já têm. Por exemplo, um convidado já chega esperando que um funcionário da Disney seja alegre, prestativo, com uma aparência impecável. A empresa precisa conhecer e gerenciar esses estereótipos. Isso me parece um pouco arriscado. A palavra estereótipo tem uma carga negativa. Como eles usam isso de forma construtiva? É uma ótima pergunta. No contexto da Disney, não se trata de preconceito, mas de entender a imagem mental que a marca construiu. O estereótipo do membro do elenco é positivo. O perigo seria não entregar o que o público espera. Entendi. E o último ponto? E por fim, o quarto ponto são as emoções. Mapear toda a jornada emocional do convidado. A euforia no montanha-russa, a admiração nos fogos, mas também a frustração na fila, a ansiedade de perder uma atração. Entender esses 4 pontos é a base de tudo. É incrível pensar que essa operação gigantesca começa aí, na guestologia. Mas, uma vez que você entende o seu cliente, como é que você transforma esse conhecimento todo numa direção clara para milhares de funcionários? Qual é a estrela guia deles? Curta e poderosa que resume a missão da empresa. A da Disney é: criamos felicidade, proporcionando o melhor em entretenimento para pessoas de todas as idades, por toda parte. Criamos felicidade. É simples, ambicioso e totalmente focado no resultado para o cliente, não no processo interno. Exatamente. E esse tema funciona por 3 motivos. Primeiro, como você disse, define um propósito claro, emocional. Segundo, ele une todo mundo, do CEO à pessoa que varre a rua, sob um objetivo só. Certo. Não importa a sua função, seu trabalho é criar felicidade. E terceiro, é uma promessa pública. Funciona como um filtro para todas as decisões. Se uma ideia nova não ajuda a criar felicidade, ela é descartada. Ok, criar felicidade é um tema fantástico, mas é um pouco vago. Na prática, um funcionário que precisa decidir entre acelerar uma fila e ajudar uma família com o problema, ele pode ficar perdido.
como a Disney transforma essa missão em regras claras? É aí que entram os padrões de atendimento. São os critérios operacionais que traduzem o tema em ações concretas. No Walt Disney World, são 4, e o mais importante é a ordem de prioridade deles. A hierarquia. Em primeiro lugar, segurança. Em segundo, cortesia. Em terceiro, espetáculo. E só em quarto lugar, eficiência. Espera um pouco, eficiência está em último. Isso vai contra quase tudo que se prega no mundo corporativo, onde eficiência e produtividade são os deuses. É contraintuitivo. E até espetáculo, que é a marca da Disney, vem depois de cortesia. Isso é muito surpreendente. Mas é o segredo do sistema. Essa hierarquia clara elimina a ambiguidade na tomada de decisão do pessoal da linha de frente. O livro dá um exemplo perfeito. Qual? Um membro do elenco está operando uma atração com plataforma móvel, tipo um carrossel. Ele vê um convidado idoso, de andador, tentando embarcar. O que ele faz? Se a prioridade fosse eficiência, ele talvez apressasse o convidado para não atrasar a fila. O que criaria uma situação perigosa e, ironicamente, nada mágica. Exato. Mas com a hierarquia, a decisão é instantânea. A segurança do convidado é a prioridade número 1. Ela vem antes da eficiência da operação, antes do espetáculo para os outros e até da cortesia com quem está esperando. Ele para tudo, então. Ele vai parar a atração, ajudar o convidado com calma e só então reiniciar. Ele não precisa consultar um gerente. Ele tem autonomia porque os princípios são claros. Isso é poderoso. Dá autonomia ao funcionário e garante uma consistência que é a base da confiança. Então, uma vez que a estratégia está definida, com tema e padrões, a gente vai para a execução. Como eles entregam isso na prática? Eles entregam através do que chamam de 3 sistemas de atendimento: o elenco, o cenário e o processo. É o tripé que sustenta a experiência. É aqui que a teoria vira a prática. Vamos começar pelo elenco. O elenco são as pessoas. O livro é enfático. O tratamento que os convidados recebem dos funcionários é um dos principais motivos de retorno. E a Disney reforça essa mentalidade de performance com a própria linguagem que usa. Ah, sim. Não são funcionários. São membros do elenco, cast members. Eles não trabalham, eles estão em cena. Seus uniformes são fantasias, costumes. Áreas restritas são os bastidores. Essa linguagem não é só um charme. Ela cria uma cultura onde todo mundo entende que faz parte de um espetáculo. O segundo sistema é o cenário. É o ambiente físico, certo? Onde a experiência acontece. Exato. E o princípio aqui é: tudo faz diferença. Cada detalhe do ambiente deve reforçar a história. E isso vai a níveis que a gente nem sonha. Tem uma citação no livro de um dos Imagineers originais, o John Hench, que me deixou chocada. Ele conta que o Walt Disney insistia em mudar a textura do calçamento na transição entre as áreas temáticas. Parece um exagero, né? Total, mas por quê? O Walt dizia: nós obtemos informações sobre a mudança no ambiente com as solas dos pés. Pense nisso, é um detalhe completamente subconsciente. Você sai da área do Velho Oeste com piso de madeira e entra na área futurista com piso liso. Antes de olhar para cima e ver os prédios, seus pés já te disseram: você mudou de mundo. É um nível de design de experiência sensorial total, inacreditável. Pensar no que os pés das pessoas estão sentindo. E por fim, o processo. O processo são as engrenagens invisíveis que fazem tudo funcionar. As operações por trás do serviço. A Disney foca em identificar e redesenhar processos para eliminar o que eles chamam de pontos de combustão. Problemas em potencial. Isso, como o exemplo clássico do estacionamento. Um ponto de combustão óbvio é um convidado, exausto depois de um dia inteiro, não lembrar onde parou o carro num mar de veículos. Acontece sempre e pode arruinar a última memória do dia. Exato. Então, em vez de uma placa, lembre-se de onde estacionou, eles criaram um processo. Os motoristas dos trenzinhos que levam as pessoas do estacionamento para a entrada do parque, Sim. eles têm um sistema. Anotam em que fileira estão estacionando os carros em determinados horários da manhã. No final do dia, se alguém está perdido, basta dizer a que hora chegou, a equipe consulta o registro e diz: olha, por volta das 10 horas estávamos estacionando na seção Mickey, fileira 32. Problema resolvido.
Uau! Então o que a gente tem é um sistema completo, integrado. Começa com a gestologia para entender o cliente. Isso informa um tema, que é a estrela guia. Esse tema é traduzido em padrões priorizados que dão autonomia. E tudo isso é executado pela integração perfeita de elenco, cenário e processo. Nada é ao acaso. E o fascinante é que você vê esse mesmo tripé em outras empresas que são mestres da experiência. Pense na Apple, por exemplo. O elenco são os especialistas nas lojas. O cenário é a arquitetura das lojas, a interface do iOS. E o processo é o software e o hardware funcionando perfeitamente. É a mesma harmonia entre pessoas, ambiente e processos. Exatamente. Para criar a sua própria versão de magia. Essa conexão é ótima. Tira a conversa só do mundo dos parques e mostra a universalidade do modelo. O livro argumenta que toda empresa, seja um hospital, um escritório de advocacia, uma loja online, está, no fundo, na economia da experiência. Exatamente. A lição não é sobre construir castelos. É sobre a disciplina de projetar a experiência do cliente do começo ao fim, com a mesma atenção aos detalhes que um cineasta dedica a um filme. Cada ponto de contato, cada processo, cada interação, tudo faz parte do espetáculo. O que nos leva a um pensamento final. Há uma citação do Walt Disney no livro que parece amarrar tudo. Isso. Ele disse à equipe dele: "Eu não quero que vocês fiquem sentados atrás de mesas. Quero vê-los no parque, observando o que as pessoas estão fazendo e descobrindo como fazer o local ser mais prazeroso para elas." Isso nos deixa com uma reflexão, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, quanto tempo é realmente dedicado a observar a experiência de quem consome o que a gente faz, sob a perspectiva de quem está do outro lado? Não através de planilhas, mas com os próprios olhos. E que tipo de magia a gente poderia criar se essa observação fosse uma prioridade de verdade?